Pronto, gente, estamos gravando. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana de aula, né, da nossa disciplina de História do Ceará e do Direito no Brasil. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar, né, que a gente vem trabalhando desde a semana passada e que a gente vai tentar concluir com esse nosso encontro de hoje, é realmente o que eu acho que é o mais importante da nossa disciplina, né, porque a gente vai estar discutindo algo que é muito próximo, né, de problemas atuais, de problemas contemporâneos, que basicamente respondem até a algumas piadas, né, que a gente vê na internet, enfim, de que, fulano é advogado, né? É advogada, cuidado, é espertinho, é espertinha, é uma pessoa de caráter duvidoso, né? Muitas vezes a figura do bacharel em direito ela fica associada, né, a alguém que não é tão próximo, digamos assim, dos valores éticos. E a gente vai ver que tem todo um contexto histórico, né, um imaginário, um conjunto de representações que explicam, né, porque é que talvez essa imagem, né, do profissional ela tenha se criado. Então, é importante para a gente compreender melhor, inclusive, né, quais as possíveis lacunas da nossa atuação que nós poderemos adotar, né, para suprirmos aí uma problemática que já se arrasta há séculos, né? Então, hoje a gente vai falar especialmente sobre o bacharelismo liberal, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo propriamente dito, nós estamos aqui com o cronograma de disciplinas, eu vou até apresentar para vocês, é possível que essa gravação de hoje ela fique um pouquinho mais longa do que aquele vídeo de 30 minutinhos que eu gosto de deixar semanalmente, só para a gente checar como está o nosso andamento, né? A gente já fez essa relação entre a história e o direito, a gente já falou sobre representação imaginário, a gente já tratou da história do direito no Brasil colonial, estamos tratando desde a semana passada sobre Estado, elite e construção do Estado Nacional, e a gente vai encerrar, né, essa nossa discussão com os horizontes ideológicos da cultura brasileira. Então, a gente tem aproximadamente mais 4 semanas de aula, e aí as próximas semanas de aula, gente, nós iremos tratar justamente em cada uma dessas semanas dos 4 assuntos que faltam, né, para a gente finalizar o nosso conteúdo. Aí a gente vai entrar na história do Ceará, né, falando sobre a colonização no Ceará, a seca no Ceará, a questão da escravidão no Ceará e o caldeirão. E aí encerramos o nosso conteúdo. Então, faltam 4 conteúdos para a gente finalizar o nosso cronograma de disciplinas, né? E também temos aí justamente 4 semanas de aula. Então, vai dar tudo certinho, não vamos ficar, graças a Deus, devendo nenhum conteúdo para vocês. Eu vou apresentar aqui, gente, uma proposta de parcial 2, eu vou deixar, né, o vídeo está sendo gravado, então, certamente, a gente não vai conseguir decidir agora, porque a quantidade de pessoas ao vivo é muito inferior à soma das 2 turmas, né, a gente tem turma da manhã e da noite, mas eu vou pedir que os representantes de turma, né, se estiverem ao vivo, ou se não, né, enfim, quando assistirem ao vídeo, que me deem um retorno. E eu preciso desse retorno antes da aula da semana que vem, antes da aula da próxima quinta-feira. Eu quero saber como vocês preferem, né? Se a gente faz uma avaliação parcial 2, ou se a gente faz novamente a AV valendo de 0 a 10. Se a gente for fazer a avaliação parcial 2, a minha proposta de AVP2 para vocês é que vocês possam eleger. Vocês devem ter percebido que no final do nosso cronograma de disciplinas tem uma lista de filmes e de documentários que vão tratar sobre questões que estão muito ligadas aos conteúdos que a gente trabalhou aqui ao longo do semestre, né? Caldeirão de Santa Cruz, que a gente vai tratar, Ser Negro no Brasil, a questão da escravidão, que a gente também ainda vai tratar, a invenção do Ceará, que é o conteúdo que a gente começa na próxima semana, quando for falar sobre colonização, o documentário sobre justiça, poder judiciário, Constituição Cidadã, que tem tudo a ver com isso que a gente vai discutir hoje, né? Filmes sobre o contexto do absolutismo monárquico, como o Legítimo Rei, enfim, tem várias indicações de filmes aqui para vocês. E a minha ideia é que são 16 filmes, né, que a gente possa fazer uma divisão em 16 equipes, né, a turma tem mais de 100 alunos, então dá tranquilamente para a gente
criar 16 equipes e cada uma dessas equipes ficar responsável por assistir um desses filmes e me enviar o relatório do filme. E como que seria esse relatório? Vocês trariam ali a síntese, né, do que é que vocês assistiram, o que é que vocês compreenderam, né, do que trata a questão, e vocês fazerem uma relação entre esse conteúdo que está sendo ali apresentado para vocês e as discussões que a gente está fazendo dentro da nossa disciplina, né? As discussões dessa relação entre a história e o direito. Então, se a turma, né, tiver interesse, aí eu quero que o representante da manhã me dê o feedback, o representante da noite me dê o feedback, né? Vocês vão conversar com os representantes de turma e vão decidir isso. Se a maioria da turma disser não, a gente já está com muito trabalho, a gente já está com muitas atividades, a gente prefere fazer só a AV2, e aí a AV2 vale de 0 a 10, é mais tranquilo assim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ou então a turma vai dizer, legal, gostei da atividade, né? A parcial 2 fica valendo 3 pontos, a AV2 fica valendo 7 pontos, e a gente assiste o filme, a gente faz o relatório, eu vou deixar, caso vocês queiram, eu vou deixar o modelo de como deve ser esse relatório lá no Unileão Digital, e vocês teriam até o dia 26 de novembro para enviar esses relatórios, né, feitos em equipes. Então, vocês vão usar aí esse tempo de uma semana para conversar, para estabelecer algo que é extremamente importante na área jurídica, né, que é saber dialogar, tomar decisões, né, democráticas, e aí vocês vão me apresentar, os representantes de turma entrarão em contato comigo até quinta-feira da próxima semana para me avisar o que é que ficou decidido. Se nós faremos essa atividade parcial 2 com a questão dialogando com esses filmes, né, misturando um pouquinho aí de arte e direito, né, cinema e direito, ou se não, se a gente faz a AV2 nos mesmos moldes que a gente fez a AV1 numa avaliação valendo de 0 a 10. Tranquilo, pessoal? Beleza? Alguma questão com relação a isso? Quem está ao vivo aqui comigo? Não, professora, tudo tranquilo. Pronto. Eu sempre vou preferir, gente, muito provavelmente a gente vai se encontrar em outros semestres, né? Porque eu sou professora de direito ambiental, de direito e sustentabilidade, de direito urbanístico, enfim, eu tenho aí mais algumas disciplinas para a gente discutir ao longo da vida acadêmica de vocês. Eu trabalho com uma Tomara, disciplina... professora. Eu gosto muito das aulas da senhora, sério. Obrigada, coisa boa. A gente tem uma disciplina optativa também de teoria da argumentação jurídica. Então, assim, muito provavelmente a gente ainda vai se encontrar pelos próximos semestres. E vocês irão perceber que essa é uma escolha pedagógica minha, né? Se eu estou lidando com adultos, eu estou lidando com uma parte da pedagogia chamada andragogia, né? Então, eu não posso tratá-los como criança, eu não posso chegar aqui e dizer, olha, minha gente, a prova vai ser assim, vai ser assado, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado. Eu não concordo com isso, não é assim que é a minha prática pedagógica. Eu acho que se todos somos, né, assim, adultos, bem resolvidos, a gente consegue tomar as decisões juntas. Isso é muito bom, porque a gente cria uma responsabilidade compartilhada pela disciplina, né? As decisões bacanas, elas foram tomadas por todos nós, e as que não foram tão bacanas assim, também foi a gente que decidiu, né? E como que a gente quer ter profissionais no mercado de trabalho protagonistas, autônomos, criativos, se durante todo o processo da graduação a pessoa está sempre tolhida, né? Está sempre debaixo de ordem, tem que ser assim, vai ser desse jeito. Então, vocês não esperem isso de mim, nem nessa disciplina e nem nas próximas. Por isso que eu estou levantando essa questão de faremos ou não faremos parcial, né? Vocês preferem assim ou não? Porque dentro daquilo que a gente tem discricionariedade, ou seja, dentro daquilo que a gente pode decidir, por exemplo, a gente não pode decidir não fazer prova, porque prova é uma regra institucional. Mas a gente pode decidir de que forma a gente vai fazer essa avaliação. E aí, nesse sentido, eu sempre gosto de tomar essas decisões de forma compartilhada, beleza? Então, por isso que a gente vai passar por esse processo e eu vou aguardar o feedback. Mas trazendo para nosso conteúdo de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês os nossos slides.
São slides curtinhos, né? A minha preocupação é que também o vídeo não fique tão longo para o pessoal que não vai assistir ao vivo, vai assistir só depois, não desanimar, né? Para não ficar com um vídeo aí muito longo para assistir durante a semana. Continuar essa discussão, né, sobre a relação entre a figura do bacharel em direito e a formação do nosso Estado Nacional. E aí eu separei, gente, algumas coisinhas para a gente discutir, aquilo que eu acho que merece destaque do que vocês vão ler, especialmente na nossa indicação básica de leitura, né, que é o livro do Antônio Carlos Volckmann. Vocês já perceberam, né, que o Volckmann tem uma pegada bem forte de crítica, né, ele traz uma visão bastante crítica da história do direito, da figura do bacharel, e como eu expliquei para vocês no vídeo da semana passada, essa perspectiva é a que encontra na atualidade, não sei como vai ser ano que vem, daqui a 10 anos, mas enfim, na atualidade é a que goza de maior prestígio dentro da academia. Eu até segunda-feira agora eu estou com mais um ex-aluno, um ex-orientando meu de TCC aqui da casa, né, que vai provavelmente ser aprovado no mestrado, se Deus quiser. Está tentando aí o mestrado em Direito na UFC, já foi aprovado na etapa do projeto, na etapa da prova oral, e está faltando agora só a entrevista. E aí, segunda-feira, a gente vai fazer uma reunião curtinha para tentar ajudar na preparação, e ele me trouxe lá a lista de autores que estão sendo cobrados, né? Gente, quem que está lá? O Gustavo César Cabral, o Antônio Carlos Volckmann, o Eric Hobsbawm. Então, assim, não tem como muito a gente fugir dessa perspectiva, vai ser essa perspectiva mais cobrada, né? Mas volto a reiterar que não é a única, é aquela que compõe hoje o que é entendimento majoritário na academia, tá bom? Então, nesse sentido, pessoal, vamos dar uma retomada, né? Qual é o nosso papel aqui em compreender este conteúdo? É que a gente possa compreender um cenário que, inclusive, continua sendo contemporâneo. Quem de vocês, de repente, já não ouviu falar que uma pessoa que tem formação em direito, ela é uma pessoa que é muito mais apta a ocupar cargos públicos, né? Tipo assim, passa mais confiança, passa mais autoridade. Se a pessoa se apresenta publicamente, olha, eu pretendo aqui ser prefeito, deputado, governador, vereador, enfim, as mais variadas funções, e essa pessoa diz, inclusive eu tenho uma formação jurídica, eu sou bacharel em direito. Normalmente, no imaginário popular, né, existe ali uma ideia de que o bacharel em direito é uma pessoa que está muito apta ao exercício das funções públicas, porque, em tese, essa pessoa ela vai conhecer todo o aparato burocrático, todo o aparato legal que compõe a estrutura do país, administrativa, financeira, etc. Logo, ela vai ter muito melhor condição de promover aquilo que a população de fato necessita, né? Não é pouco comum, não é improvável que a gente se depare, por exemplo, com alguém dizendo assim, é claro que determinado membro do legislativo ou do executivo não é uma pessoa que está também não tem nem formação, não tem nem conhecimento de nada, né? Ainda paira no imaginário das pessoas, do senso comum, atrelar a ideia de que a formação jurídica, ela é a formação que melhor, né, compõe aí a figura de um gestor público. Tanto que hoje nós já temos, né, cursos para a formação de gestores públicos. Aqui mesmo na UFCA a gente tem o curso de administração pública, que é um curso voltado exatamente para a formação de gestores públicos. Mas é um curso super novo no contexto científico, né, no contexto da academia. Então, o curso de direito ainda está muito atrelado a isso. Inclusive, viu, Rafael, se você ganhar o livro no sorteio, você vai ver que a gente traz lá alguns dados, né? Eu peguei os dados das últimas eleições, e nas últimas eleições, mais uma vez, a gente comprovou isso, né? Que não é só uma impressão, é a realidade. O curso de Direito está entre as 3 profissões mais citadas, entre os sujeitos que são senadores, deputados ou chefes do executivo no país. E aí isso não é, gente, fruto do acaso, não é, nossa, que coincidência, olha só,
Como que não? Né? Isso tem toda uma herança histórica, tem toda uma construção histórica que justifica que a gente tenha essa compreensão, que paire, né, sobre a nossa sociedade esse imaginário. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar agora, né? Quando a gente trata sobre o bacharelismo liberal. E para que a gente possa entender essa questão do bacharelismo liberal, minha gente, dois conceitos nos antecedem, né? Dois conceitos são necessários. Um dos quais a gente trabalhou na aula da semana passada, que é a perspectiva do iluminismo, né? O iluminismo enquanto um movimento filosófico, né? O iluminismo enquanto um conjunto de ideias, né? Racionais que justificavam, que criavam a base científica, a base epistemológica, a base filosófica para vários movimentos revolucionários que vão acontecer ali entre o século 17 e 18, e o outro é o do liberalismo econômico. Então, antes da gente começar aqui nos slides, só para a gente se situar um pouquinho sobre o que eu estou falando, né? E, gente, vocês fiquem muito à vontade, viu? Para falar, acho que o bacana da aula ser ao vivo é essa, né? Que na hora que vocês quiserem, aí não tem negócio de interromper, não. Fala na hora que você tiver vontade de contribuir aqui com a gente. Então, para conseguir entender essa perspectiva de forma aprofundada, vamos falar antes sobre duas realidades, né? Que é a do absolutismo monárquico e a do Estado moderno, né? O iluminismo vai estar diretamente ligado a esse conjunto de ideias, né? A essa racionalidade que permitiu justamente a possibilidade de um Estado com separação de poderes. Então, vamos com calma, né? Vamos pensar o seguinte, que até o final da Idade Média, nós estamos no contexto de absolutismo monárquico, que, como vocês bem sabem, né, pela bagagem que vocês trazem aí do ensino médio e tal, o absolutismo monárquico ele é marcado pela concentração de poderes. Não há essa ideia de que existe o poder legislativo, executivo, judiciário, de que é preciso haver segurança jurídica, de que as decisões elas precisam ser motivadas de forma alguma, né? O rei, é só lembrar lá do Luís XIV, né? O sol sou eu. O rei ele é um representante legítimo de Deus sobre a terra. O rei Tá preto, gente, porque eu ainda não estou apresentando, tá bom? Eu estou comentando aqui, quando eu for para o slide, eu coloco na tela. Então, o rei, ele é esse sujeito que ele é o próprio representante de Deus na Terra, logo, se ele é um sujeito de caráter divino, ele vai poder agir da forma que ele considerar que é a mais adequada, né? E nisso, a gente tem uma das principais características do absolutismo monárquico. Não há que se falar em desigualdade, em combate à desigualdade no contexto de uma sociedade absolutista, né? Toda a Europa, durante todo o período lá da Idade Média, né? Portugal, Inglaterra, França, todos ali com monarquias bem consolidadas, construídas, não há que se falar. A desigualdade é a regra. A ideia de desigualdade é considerada, inclusive, justa, né? Por quê? Porque Deus quis que o mundo fosse assim, que algumas pessoas nascem, né, com um sangue azul, uma proximidade mais próxima de uma aristocracia, etc., e outras nascem para ser servos. Essa sociedade é uma sociedade estamental. Ela não está baseada em classes, né? Em classes que podem ser superadas, que eu nasci serva e agora eu vou estudar ou trabalhar ou fazer sei lá o quê, e a partir disso eu vou conseguir ascender socialmente. Não é essa a regra, né? A regra de uma sociedade estamental é que nós temos estamentos, por exemplo, escravos, servos, senhores feudais, rei, pronto, e está cada um no seu quadrado. Isso é o usual. E esse rei, quando ele desejar usar de benevolência, ele usa. Quando ele desejar usar de violência, ele usa, a partir de seus próprios critérios. Claro que nós teremos direito, claro que nós teremos regras embasando essa sociedade, mas é um direito baseado basicamente em costumes, né? É um direito que está baseado na tradição, é um direito que vai ter um profundo apego, inclusive, à tradição romano-germânica, e é um direito que vai ter profunda base, né, de normas religiosas.
No nosso caso, no caso de Portugal, mais ainda, né? Porque Portugal sempre teve uma profunda base católica, apostólica, romana, né? Então, a criação dessas normas de direito, né, desse direito que é muito baseado na tradição, no costume, vai ser muito amparado nos dogmas da igreja, nas regras bíblicas. E essa é a sociedade tipicamente do absolutismo monárquico, um período que a gente vai chamar de antigo regime. O que é que acontece no final da Idade Média, que a gente conversou na semana passada? No final da Idade Média, quando as invasões bárbaras já tinham diminuído consideravelmente, em que a gente estava retomando ao movimento humanista, ou seja, de valorização do sujeito humano, volta dos estudos, o retorno a atividades de estudo da anatomia humana, filosofia, etc. Retorno das atividades comerciais, essa reacendimento do comércio. O que é que tudo isso vai favorecer? É um ambiente de efervescência cultural, de mudanças de comportamento, especialmente provocadas por uma classe que vai estar em ascensão, que é a dos burgueses. Né? Você sabe que as cidades, esses centros comerciais, eles eram chamados de burgos. A maioria da população estava no ambiente rural, até porque a gente está falando de uma sociedade, né? Lá, Idade Média, senhor feudal, aquela coisa toda. Mas esses burgos, com o finalzinho da Idade Média, que é esse momento que a gente vai ter uma maior pacificação pelo fim ou pela diminuição dessas invasões bárbaras, esse reacendimento do comércio, vai fazer com que esses sujeitos comerciantes, que vão ganhando cada vez mais importância dentro dessa cidade, né, dentro desses burgos, eles são chamados de burgueses, né? Então, esses burgueses, eles vão ganhando cada vez mais importância, especialmente econômica, dentro dessa sociedade. Eles vão acumulando cada vez mais riqueza, né? A partir desse reacendimento do comércio, dessa proximidade, muitas vezes para financiar, né? Aquelas guerras que os reis estavam ali, muitas vezes aquelas brigas de família, né? Brigas pelo trono, aquela coisa toda. Então, esses burgueses financiavam, eram esses sujeitos que detinham capital, né? Para ajudar o rei a solucionar esses conflitos, quando aconteciam também essas questões dessas invasões bárbaras, então eles vão acumulando cada vez mais poder, cada vez mais prestígio, de tal forma que eu já tenho tanto poder e tanto prestígio que eu não quero mais depender desse rei. Eu começo, então, a me rebelar contra a ideia dessa sociedade estamental, em que a desigualdade é algo natural. E é esse iluminismo, aí eu vou ter uma série de filósofos analisando essa situação, todo esse cenário e desenvolvendo um conjunto de ideias racionalizadas que vão defender o contrário, que vão defender a ideia de igualdade, de liberdade, de colocar o sujeito humano no centro de todas as coisas, né? Porque a perspectiva do absolutismo monárquico é teocêntrica. Para que eu vou me preocupar, minha gente, se eu vou ficar pobre ou rica, se eu vou ascender ou não nessa vida, nessa terra, que é uma vida passageira, que é uma vida que acaba. Minha preocupação é a próxima vida. Agora, ser feliz lá no céu, é isso que eu busco. Essa é a perspectiva do teocentrismo. Por isso que a ideia de sociedade estamental tem essa profunda base teológica. Mas dentro desse movimento iluminista, né, essa racionalidade me convida a colocar o homem no centro de todas as coisas e não Deus. Então eu já quero ser feliz nessa vida aqui. Então eu já estou preocupada em ter bem-estar agora, né? Não vou ficar pensando só no céu. Eu quero construir, em alguma medida, esse céu por aqui mesmo, pela terra. Né? Essa seria essa perspectiva antropocêntrica. Né? E é esse movimento iluminista
Por isso que o iluminismo é um movimento eminentemente revolucionário, porque ele vai convidar as pessoas a se rebelarem contra toda essa estrutura estamental, contra o rei, contra a igreja, para que a gente construa uma sociedade pautada nesses valores de liberdade, igualdade, fraternidade, que é tudo muito bonito, é um discurso muito maravilhoso, conquista as massas, mas que tem por detrás o interesse dessa burguesia, né, de ter esse espaço de legitimidade, de poder. Pois muito bem, esse movimento iluminista criou base para as grandes revoluções, né, que acabaram por consolidar, por constituir os estados modernos na Europa, em especial a Revolução Francesa. Todo esse movimento revolucionário, que a gente vai ter, então, a criação de um novo Estado, agora eu preciso de regras, aí nasce essa ideia de um direito que precisa estar escrito, não é baseado simplesmente na tradição, não tem por base somente a cultura germano-romana, eu quero aqui trazer regras, né? Vocês lembram, já devem ter falado com a professora Josiane, do Código de Napoleão, né? A ideia de que, tá tudo aqui, segurança jurídica, ao contrário do absolutismo monárquico, né? Que o rei trata o amigo de uma forma, o inimigo de outra, agora a gente tem aqui uma regra para garantir que todos serão tratados de forma igual. Então, se valoriza muito essa perspectiva do direito positivado, né, da segurança jurídica. E aí, nesse contexto, gente, Portugal, que é quem mais nos interessa nessa discussão, porque Portugal é a nossa metrópole, é responsável por nos trazer, né, essa cultura europeia. Portugal não teve esse iluminismo revolucionário. O iluminismo de Portugal, a influência do movimento iluminista em Portugal, não teve uma perspectiva revolucionária, né? Teve uma perspectiva apenas reformadora. Então, Portugal jamais abandonou ou desejou, né, essa história de abandonar, por exemplo, a fé católica. Não. A ideia de Portugal era de modernizar a sua monarquia, modernizar esse absolutismo monárquico, até porque, usando de um ditado popular, né, quando você vê a barba do vizinho pegar fogo, você bota a sua de molho. Então, a ideia de Portugal olha esses movimentos revolucionários que estão acontecendo na França, na Inglaterra. Gente, mataram o rei. Eita, ali a aristocracia perdeu seu espaço de poder. Então, antes que a gente corra o risco disso acontecer, vamos nós mesmos, Estado, né, isso como se fosse o Estado pensando, reformar exatamente, Rafael, aquilo que a gente vai chamar de despotismo esclarecido. E aí, o grande representante, essa grande figura lá em Portugal, é o Marquês de Pombal, e aí a gente já tem uma grande diferença, né? Isso para quê, professora? Que isso me interessa saber. Por aquilo que a gente falou na aula da semana passada, né? E os bacharéis em direito brasileiros que atravessavam o Atlântico, né, para ir para a Europa para estudar, a maioria deles estudava em Portugal, eles não, mesmo quando eles tiveram contato com o iluminismo, né, eles não tiveram contato com esse iluminismo de base revolucionária, transformadora, mas sim com esse iluminismo de caráter mais conservador, de caráter mais reformista, lá do Pombal, né? Isso é importante para a gente pensar como se deu o processo de independência aqui no Brasil, que também não foi ligada a uma perspectiva revolucionária, né? Da gente romper completamente os laços com essa metrópole, né? Como que a gente rompe esses laços? É um rompimento tão tênue, é uma coisa tão singela que Brasil independente e o rei é português, não é um sujeito, não é um nativo, né? A gente é o único país aqui da América Latina que vai optar por uma monarquia e nem é uma monarquia com sujeitos nativos, não, é justamente com esses pais portugueses. Então, veja, entenda que o fato de não ter havido um movimento de independência, né, revolucionário, uma grande guerra de independência, um rompimento bastante forte com essa metrópole, dá-se também devido a essa herança, a essa perspectiva que a história nos ajuda a compreender, de que o próprio contato com o iluminismo, que esses bacharéis em direito, que foram protagonistas nesse processo de independência, eles tiveram, foi justamente de um iluminismo reformador.
E aí entra agora, né, os nossos slides e aquilo, o outro aspecto que a gente deve tratar, que é o do liberalismo. Então, o liberalismo é como se fosse a nossa doutrina econômica, né, que nasce do iluminismo, né, digamos assim, que tem profunda influência dessas ideias de liberdade, etc. e tal. O liberalismo, né, base embrionária do nosso capitalismo, ele surge como uma concepção pautada justamente nesses interesses da burguesia, de livre comércio, né, de poder ascender socialmente, de poder acumular capital, né? E esse liberalismo, enquanto na sua dimensão ética filosófica, né, está pautada nesses valores de liberdade, né, de igualdade, individualismo, competitividade, né, dentro da dimensão econômica, a ideia de livre comércio, a ideia de concorrência, a ideia de lucro, dentro da sua dimensão político-jurídica, está extremamente ligado à ideia de dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, né, direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, tudo isso como resultado, né, dessa proposta de dimensão, né, econômica do liberalismo. Isso no contexto europeu. Quando a gente dá uma olhada para esses bacharéis em direito, vocês já sabem por que eu estou dizendo que foram os bacharéis em direito, porque na aula da semana passada a gente já disse, né, que a elite local enviava seus filhos para estudar na Europa, a maioria desses sujeitos estudava direito, porque era o curso que, na visão da metrópole, né, na visão portuguesa, essa é uma herança de Portugal. Portugal já tinha essa tradição de que os principais acompanhantes, né, ali da corte do rei, aqueles sujeitos que eram influenciadores, né, das decisões do monarca, normalmente eram pessoas com formação jurídica. Então, isso vem para o imaginário da colônia. Por isso, a elite local envia seus filhos para estudar na Europa. Nós sabemos que não existem cursos superiores no Brasil até 1808, né? Em 1808, Dom João VI, com a vinda da família real para o Brasil, vai inaugurar alguns cursos, mas a gente não tem o curso de direito. Somente em 1827, só depois da independência, que a gente vai ter os primeiros cursos de direito no Brasil. Então, até esse período, sempre essa ida a Portugal para mendigar as luzes, né? Como diziam lá os personagens da época. E essa formação em direito, lá em Coimbra, principalmente, ela trazia, né, esse contexto, essa base, essa formação de sujeitos ligados a esse pensamento liberalista, porque Portugal estava passando por essa reformulação, né, de um absolutismo monárquico para a consolidação, a tentativa de construção de um Estado moderno, né, modernidade aqui significando em contexto filosófico histórico, né, que é desse Estado baseado, esse Estado burguês, esse Estado pautado nesses ideais típicos da Revolução Francesa. Então, esses bacharéis, portanto, eles tinham na sua retórica, eles tinham na sua bagagem esse conhecimento do liberalismo. Só que, né, e eles vão ser profundamente influenciados, né, com essa retórica. Quando retornarem ao Brasil, né, são esses bacharéis, principalmente os da geração de 1772 em diante, que participarão dos debates políticos, do contexto que acabou culminando com a independência em 1822. E uma das primeiras coisas que nós vamos produzir do ponto de vista jurídico é justamente uma Constituição. Não tem algo mais moderno do ponto de vista, lembre-se, a palavra moderno aqui não está sendo usada no senso comum, né? De que moderno no sentido de atual, de contemporâneo. Não, moderno enquanto base epistemológica, filosófica, que é moderno, é o contrário lá do absolutismo monárquico, né? Então, esse Estado moderno nada representa mais a ideia de segurança jurídica, liberdade, igualdade, que são os valores sobre os quais um Estado moderno está estabelecido, do que uma Constituição. O que é uma Constituição? Me digam aí, o que é a Constituição Federal de 88? A professora Josiane já conversou com vocês sobre... O som está normal? Estou vendo agora aqui o chat. Tá, né? Beleza. E aí, gente, o que é uma Constituição?
Qual a importância da gente ter um país que tem uma Constituição? Eu acredito que, primeiramente, é assegurar os direitos humanos, né? Que eu lembro que a senhora falou na aula de história, na live, que no nazismo eles faziam dentro dos direitos, não era? Eles matavam como se fosse um direito. Eu acho que é assegurar os direitos humanos, né? O principal direito, né? Que é a vida, e regulamentar, né? Essa sociedade dentro da Constituição. Eu acredito assim, porque a gente ainda está vendo com Josiane. Massa, Raquel, obrigada. Quer mais, gente? Já saímos do tempo da palmatória, né? O bom é que a gente pode errar e não acontece nada, ninguém bate. Além de simplesmente assegurar esse direito à vida, mas também colocar formas para que as pessoas que vivam nessa sociedade tenham como viver de forma plena, com direito à saúde, à educação, à cultura, a lazer e etc. Porque se você for prestar atenção em outras etapas passadas, as pessoas eram muito privadas disso. E quando tinha acesso, era bem pouco, era bem restrito. Ok. Eu vou aproveitar essa contribuição que Rafael colocou aqui no chat e vou tentar mesclar aí com o que Saniele e Raquel colocaram. Pessoal, a Constituição é a carta política de um país, né? E o que é a política? Política não é escolha, né? Não estou falando de politicagem, não, que é essa bagaceira que a gente vivencia no nosso dia a dia. Estou falando de política enquanto ciência, né? Quando a gente está falando que algo é político, você diz assim, mas essa é uma questão política, você está dizendo que isso é uma questão que vai depender da escolha, né, que as pessoas farão. Então, quando a gente olha para um país, nós precisamos saber quais são as principais escolhas que esse país fez para que a gente possa entender quais são os seus valores básicos. Na Constituição, nessa carta política, eu encontro as principais escolhas, as principais diretrizes sobre as quais esse país se baseia. No caso do Brasil, na Constituição Federal de 88, que é a que está vigendo até o momento, nós temos lá as nossas escolhas. Nós escolhemos pela democracia, nós escolhemos pela república, nós escolhemos pela garantia de direitos fundamentais, né, dignidade da pessoa humana, nós escolhemos o capitalismo, né, a economia de base liberal como a nossa base econômica, lá no artigo 170, nós elegemos como direito fundamental a proteção do meio ambiente natural, nós reconhecemos a família como algo que é fundamental para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Nós elegemos a proteção integral da infância como um valor fundamental. Mas isso, gente, é escolha. A Constituição Federal de 88, o país, né, quando a gente quer saber assim, quais são os valores básicos desse país, em que está pautada a sua economia, qual é o seu regime de governo, qual é a sua forma de governo, qual é a sua organização político-administrativa, por que o Brasil está organizado em municípios, Distrito Federal, estados, etc. Isso está previsto na Constituição. Então, a Constituição é o documento que organiza um país, né? Ela representa a vontade desse povo, as principais escolhas que esse povo realizou, né, para que a gente saiba, então, quais são os caminhos que precisarão ser tomados. É por isso que ela está no topo da pirâmide, né? E todas as outras normas precisarão estar de acordo com aquilo que é princípio, é diretriz, é direito constitucionalmente assegurado. E é por isso que essa Constituição também não vai tratar de tudo, todos os assuntos jurídicos, políticos, econômicos, mas ela trata somente daquilo que é o principal, o mais importante. Não necessariamente a Constituição ela vai ter esse compromisso com os direitos humanos ou com a democracia, isso é escolha. Acabamos de dizer aqui que é uma questão política, né? Tanto que a nossa Constituição Federal de 67, né, 69, lá do período da ditadura militar, ela vai trazer ali algumas questões que não necessariamente estão coadunadas com democracia,
né? Então, a gente precisa ter calma, não romantizar. A Constituição sempre vai ser linda, sempre vai ser maravilhosa, mas a gente saber que a gente está tratando ali mais, né, nesse sentido conceitual aqui que Rafael acabou deixando por escrito aqui no chat. É o conjunto dessas normas, né, em que a gente vai observar qual é a vontade dessa sociedade, quais foram as principais escolhas políticas para que a gente possa entender os caminhos que esse país vai tomar. Constituição é uma invenção moderna, né? É uma questão típica dessa modernidade, né? Desse período que ultrapassa o absolutismo monárquico. E aí, essa é uma das primeiras coisas que os nossos bacharéis irão realizar. Tanto que no Império, a gente vai ter uma Constituição Federal, que é a Desculpa, federal não, né? Porque, obviamente, não é federação, estou falando de Império, mas a gente vai ter uma Constituição, a Constituição Imperial de 1824. E essa Constituição, pessoal, ela vai estar repleta desse ideal iluminista, desse ideal do liberalismo econômico, porque esses bacharéis beberam nessa fonte do ponto de vista intelectual. É por isso que a Constituição Federal de 1824, ela garante o direito à vida, o direito à liberdade, a inviolabilidade do domicílio, a livre iniciativa. Tudo lindo, tudo maravilhoso. E essa é a crítica ao nosso liberalismo, né? O liberalismo brasileiro, ele vai ter, nós vamos ter como característica a hipocrisia, se me permite transformar em linguagem do senso comum aquilo que o Volkmann nos traz numa linguagem rebuscada, né? Por que eu estou chamando de hipocrisia? Porque como é que uma sociedade que se diz baseada em liberdade, igualdade, fraternidade, garantia de direitos humanos fundamentais, né, dessa primeira geração, né, que é basicamente direito à propriedade, direito à vida e direito à igualdade, ao mesmo tempo que se mantém escravocrata? Ao mesmo tempo em que a principal base de trabalho dessa sociedade é a de um sujeito que não é considerado sequer humano, ele é considerado coisa. Ele não é previsto nem no Código Civil, nem na própria Constituição. Então, essa paradoxal conciliação de liberalismo e escravidão denota esse nosso caráter de liberalismo, o tipo de liberalismo que a gente vai vivenciar no Brasil. Não o do sentido, digamos assim, essencial, né, da teoria, mas sim permeado pelos interesses das nossas elites agrárias conservadoras que tinham interesse na perpetuação, né, dessa mão de obra escravocrata, na não realização de reforma agrária, em continuar detentores dessas grandes propriedades de terra, desses grandes latifúndios, de manter os sujeitos, em sua maioria, na condição de analfabetos, né, para uma facilidade aí do processo de dominação. Então, a lei garante uma coisa, a prática é completamente diferente. Então, essa é uma herança histórica, né? Um fantasma que, infelizmente, permanece contemporâneo. Basta vocês observarem o que está assegurado no nosso ordenamento jurídico contemporâneo. Nós temos Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação de 2010, que nos garantiu que em 3 anos nós iríamos erradicar todos os lixões do país e construir aterros sanitários. Isso não aconteceu e nós já estamos em 2021. Nós temos uma Constituição Federal que nos garante o direito ao salário mínimo. Lá no artigo 6º, o salário mínimo diz que o trabalhador e a sua família, né, por meio do salário mínimo, o trabalhador vai garantir a si mesmo e à sua família toda a possibilidade de suprir as necessidades de moradia, de lazer, de saúde, de educação, de previdência, através desse salário. Nós sabemos que o valor de R$ 1.100 não garante isso na atualidade. É por isso que a gente vai ter, por exemplo, né, o Estatuto das Cidades de 2001, nos garantindo o direito a cidades sustentáveis. Então, as cidades no Brasil, elas devem garantir o direito à terra urbana, o direito à moradia, o direito ao saneamento, o direito à educação, o direito ao lazer, e as cidades brasileiras ainda não oferecem
tudo isso à maioria ou a uma parte considerável da população. Então, esse distanciamento entre o que está na norma e o que corresponde à realidade prática não é uma novidade, né, do século XX e do século XXI. Perpassa a própria origem da atuação dos nossos bacharéis, a própria origem mais remota, né, da construção do direito nacional, porque nós vamos ver que a partir de 1822, o que é que a gente vai ter? Independência do Brasil, uma das primeiras coisas que vão ser extremamente exigidas de nós é que nós tenhamos uma legislação própria, porque como é que agora a gente é independente? Independência ou morte? Independência. Agora a gente separou de Portugal, beleza. Como é que é independente e não tem um código? Não tem uma legislação nessa lógica de um Estado moderno, porque a gente sabe que lá no antigo regime isso aí tanto faz. Mas num Estado moderno, a gente precisa, nesse Estado moderno, né, de um aparato legal. E como é que o aparato legal são as ordenações portuguesas? Olha que coisa maluca. Eu sou independente, no entanto, as regras jurídicas que vigem aqui nesse meu país independente são as regras de Portugal. Então, uma urgência muito grande após a independência foi justamente de que nós pudéssemos elaborar normas para que fossem substituídas essas ordenações, né, paulatinamente, para que nós pudéssemos realmente nos configurarmos como nação independente. Por isso que uma das primeiras preocupações, né, das cortes aqui, né, da elite local, foi justamente com a criação das primeiras faculdades de direito. Daí vem esse imaginário que a gente tem até hoje, que o bacharel em direito ele é um intelectual, que o bacharel em direito ele é um funcionário público ideal, ele é o gestor público por excelência, né, por vocação, porque qual é o pensamento dessas elites, né, que também não é à toa, é fruto de todo esse período em que a gente ficou bebendo lá na fonte da Universidade de Coimbra, é justamente que nós tenhamos faculdades de direito, porque nós precisamos formar esse aparato legal, nós precisamos formar essa construção independente, e para isso a gente precisa de intelectuais para pensarem essa legislação. Quem vai ser mais apto para isso do que os bacharéis em direito? Essa é a lógica. Então é por isso que em 1827, né, desde 1825, nós já tínhamos a proposta da criação dos cursos de direito. Na verdade, a criação dos cursos de direito, ela é uma discussão que vai acontecer durante todo esse período do pós-independência, mas ficava uma briga, uma confusão para saber quais os locais queriam abrigar esses cursos, porque todas as províncias queriam puxar a sardinha para si, até que a gente vai conseguir, em 1825, criar uns estatutos, né, do Visconde de Cachoeira, que vai propor esse curso para o Rio de Janeiro. O curso acabou não sendo criado, só foi criado em 1827, e aí um em Olinda e o outro em São Paulo. Então, qual é a principal razão do nascimento desses cursos de direito? Formar a inteligência nacional, formar os sujeitos aptos a conduzir o processo de consolidação da independência. Então, não é à toa que até hoje paira no imaginário nacional essa figura de prestígio, essa figura de poder atrelada ao bacharel em direito. E fica para nós, conhecendo toda essa herança histórica, né, a ideia de que nós nos separemos, né, na medida do possível, né, daquilo que, enfim, considere ético, nos afastarmos do bacharelismo, né, dessa ideia que coloca o bacharel em direito como alguém superior aos demais, né, e especialmente que está preocupado apenas com a retórica, né, com a aparência de justiça, e não com isso acontecendo efetivamente no caso concreto, na realidade contemporânea. Então, não adianta ter lei, a gente precisa de lei, devia fazer mais lei, devia ser uma lei igual a dos Estados Unidos, isso não resolve nossos problemas, porque a nossa questão não é uma questão que se resolve na retórica, né? Nós precisamos ultrapassar, romper essa barreira.
e conseguirmos trazer a efetividade para a prática, né? Ao contrário do que aconteceu nesse cenário aí da construção, né, inicial do nosso país, onde a gente vai ter por exemplo, uma Constituição belíssima, de acordo com os valores do iluminismo, do liberalismo, mas que na prática garantia a escravidão. Né? Então, é como se fosse para inglês ver, né? Aquela expressão que se consolida, para que a gente tenha apenas uma aparência de modernidade, de segurança jurídica e a prática sendo diferente. Então, nós precisamos romper com essa herança, né? Nós precisamos romper com esse tipo de direito o quanto antes. E uma questão última que eu vou trazer aqui, porque a aula já está bem longa, né? E aí vai ficar inviável para o pessoal que vai assistir depois, é a questão das faculdades de direito, que isso é uma coisa que, inclusive, eu trago dentro do meu livro, porque eu me incomodava muito, sabe, gente? Boa parte dos livros que vocês veem aqui nessa minha estante e numa outra que está aqui na frente, que vocês não visualizam, são livros de história do direito, que repetem a mesma historinha. Qual é a mesma historinha? Que vocês vão ver aí no livro da Lilian Schwartz, vocês vão ver no livro do Antônio Carlos Volkmann, do Raimundo Faodo, do Clóvis Bevilacqua, de inúmeros juristas. A mesma repetição. Da Faculdade de Direito de São Paulo saíram os estadistas do Império. Da Faculdade de Direito de São Paulo saíram os grandes políticos, né? As figuras de preponderante importância para o país. E da Faculdade de Direito de Olinda saíram os intelectuais, os acadêmicos. A formação em direito em Olinda ela era mais voltada para a pesquisa científica, enquanto que a de São Paulo era mais voltada para os sujeitos que iriam ali realmente exercer as principais funções políticas do Estado. Então, dentro da tese, né, desses anos todos que eu passei viajando para Recife, para coletar dados lá no arquivo da Biblioteca da Faculdade de Direito de Recife, né, que tem todo um conjunto um arquivo muito bom do século XIX, né, desses primeiros alunos dessas faculdades de direito, lá em Coimbra também, investigando aqueles que tinham ido estudar em Coimbra, a realidade ela é muito semelhante, né? Essa é uma informação que não encontra respaldo nas fontes, né? Tanto nós vamos ter grandes estadistas do Império saídos de Coimbra, de Recife, quanto de Olinda, né? Talvez o que ficou configurado no nosso imaginário foi essa ideia de que São Paulo tem uma importância maior, porque é justamente nesse momento aí da independência que o eixo econômico ele vai ser deslocado, né? Do norte, que hoje é o Nordeste, para o sul, né, Sudeste, no caso. Nós tínhamos ali a economia de cana-de-açúcar, né, de extrema importância e tal, e essa economia ela vai, a partir da chegada da família real no Brasil, ser deslocada, né, para o que hoje é o Sudeste, com a economia cafeeira, e aquela discussão toda que vocês conhecem lá do ensino médio. Então, o Nordeste vai caindo cada vez em posição de declínio econômico, e talvez por essa questão, né, a gente vai construir com essa representação de que aqui é só pesquisa científica e ali são os grandes estadistas, uma visão equivocada do fenômeno. Né? Eu trago as minhas fontes no livro para tentar quebrar essa ideia que para mim é falaciosa, e acho muito importante que a gente perceba isso, né, que a gente conheça isso. Para poder justificar essa minha tese, eu pesquisei a trajetória política de dois grandes estadistas, né, que foi o Nabuco de Araújo, um dos grandes estadistas do Império, ocupou praticamente todas as funções públicas, né, de ministro de Estado, de deputado, etc., e que foi um egresso da Faculdade de Direito de Olinda, e um grande jurista, né, um dos principais responsáveis pela a existência do nosso primeiro Código Civil. É interessante demais isso, né, assim, que é o Teixeira de Freitas, que ele praticamente não é estudado no nosso país. Eu tenho certeza que vocês, no primeiro semestre do curso de Direito, já ouviram falar em Savigny, né?
porque ele é francês, e Ave Maria, as teorias civilistas do Savigny. Se vocês ainda não ouviram falar nesse semestre, vão ouvir falar no próximo, quando pagarem Direito Civil 1. E Teixeira de Freitas, que é um cara que é estudado na França, né? Teixeira de Freitas, que é um intelectual que tem respeito, assim, de renome mundial, a gente não estuda no nosso país e não valoriza. Ele é o principal responsável pelo esboço, né, do nosso primeiro Código Civil. E a gente não valoriza, muitas vezes a gente não estuda, né? Então, isso tem todo essa perspectiva, né, de herança histórica de um país colônia, né, que tende realmente, tem historicamente essa tendência de valorizar o externo, né, o europeu, sempre como algo melhor e que merece maior relevo. Então, assim, gente, vou disponibilizar o slide, tá bom? Sobre o sorteio de livro, né? A gente já tem data de lançamento do livro, a gente vai ter uma data de lançamento presencial e outra virtual. Virtual vai acontecer no dia 18 de novembro e presencial no dia 26 de novembro. E aí, nessas duas datas, a gente vai fazer sorteio do livro, tá bom? Que horas, professora? Vai ser dia 18 de novembro? Vai ser sempre à noite, 19, acho que dia 18 tá para 18h30, viu, minha gente? Vão ser 2 dias, assim, que a gente deve fazer sorteio, mas de antemão eu vou logo assim, né? Como é que o povo diz hoje os jovens, né? Os jovens dizem, vou jogar a real. Eu vou jogar logo a real, gente, que infelizmente, né, a gente tem, assim, pouquíssimos exemplares. E jogar a real mesmo, né? A produção de um livro no Brasil é muito caro, sabe? Se não for por uma boa editora, é baratinho, mas eu fazia muita questão que fosse uma editora como a Paco. Inclusive, eu vou até recomendar para vocês nas nossas próximas aulas, quando a gente for falar sobre escravidão no Brasil, um livro que é muito bom, que trata sobre escravidão e que é dessa mesma editora pela qual eu estou publicando o meu. Né? Então, a Juruá, a Paco, a Juspodium, etc., são editoras de prestígio. Quando eu decidi que eu iria publicar, eu decidi que eu queria publicar por uma boa editora. Só que o financiamento foi todo próprio, né? Eu estou custeando tudo desde sempre, né? Minhas idas para Coimbra, para Recife, tudo do bolso, tudo investimento na minha formação. Então, eu não tinha como, né, fazer um pacote desses que a editora disponibilizava para ficar, tipo, com 50 livros, 100 livros à minha disposição. Então, eu recebi pouquíssimos exemplares, né? Fiquei só com 10 exemplares, e aí são justamente esses que eu vou disponibilizar para sorteio, 5 no dia 18, talvez mais uns 3 ou 5 no dia 26, porque tem alguns aqui, né, que também eu vou precisar disponibilizar para a biblioteca, etc. e tal. E aí, o meu pedido, né, para aqueles que têm interesse, para aqueles que têm condição, porque às vezes não é só uma questão de querer, é de poder, igual o meu caso, eu queria muito, né, poder distribuir, poder doar, etc., mas eu tenho pouquíssimos exemplares, e aí a gente vai disponibilizar para sorteio. Mas todo mundo que tiver interesse, eu reafirmo que está na Amazon, no Magazine Luiza, Americanas, enfim, vários sites, e aí eu acho que pedindo agora dá tempo chegar para o evento presencial do dia 26. No dia 26 eu espero conhecê-los, né, pessoalmente, faço dedicatória no livro, aquela coisa toda. E aí, dia 18, a gente vai se encontrar às 6h30, nesse que vai ser remoto. Nesse dia eu estou trazendo o ex-coordenador da pós-graduação, do mestrado e doutorado em Direito da UFC. É uma figura muito importante, de muito prestígio dentro do universo jurídico acadêmico, que é o professor Gustavo César Cabral. Dia 26 a gente vai estar com o reitor da universidade, mais alguns professores convidados que ainda falta fechar a agenda. Então, vão ser momentos muito bons, que independentemente de você poder comprar o livro ou não, vale a pena estar presente, porque a gente vai fazer um debate sobre essa questão, né, que nós estamos discutindo aqui na nossa disciplina. E aí, provavelmente, também nesse mesmo horário, 18h30 ou 19 horas. Vou deixar os slides para vocês, meu povo, agora, lá no Unileão Digital. Perguntar se vocês querem fazer algum comentário, se tem alguma dúvida, alguma questão. E vou só reforçar para que vocês cobrem aí dos representantes de turma, que na semana que vem me digam qual foi a escolha da turma da manhã e da turma da noite, se vão querer fazer a atividade parcial ou não, tá bom? Quero só dizer que eu amei a aula, que eu esperava muito por uma aula assim, com a senhora, ao vivo, né? Já que não pode ser presencial. Obrigada, Nívia. Se Deus quiser, a gente se encontra
pessoalmente, né? No dia 26, já estou abraçando todo mundo, minha gente, que já tomamos as vacinas, já estamos de máscara, já dá para abraçar, estou com saudade de abraçar o povo. Acho que vocês já viram, né? Que eu sou dessas. Enfim. Então, não tem frequência, claro. Eu vou só baixar aqui agora o vídeo e deixar disponível para vocês. Alguma dúvida, meu povo? Se vocês derem uma lida lá no livro do Volkmar, né, e ficar alguma coisa, porque eu não saio esmiuçando, né, tudo, enfim, não vou repetir o que está no livro, eu tento trazer mais informação. Mas se vocês perceberem alguma dificuldade lá com o livro também, pode falar comigo no privado, eu continuo à disposição. Diga lá, Raquel. Não, professora, só para dizer que concordo com Nívia, estava muito ansiosa para ter uma aula assim com a senhora e que eu amei, viu? Gostei demais. E espero logo vê-la, pessoalmente. Deus quiser, quem puder, dia Professora, 26, bora. As correções do trabalho que a senhora passou, quando é que vai fazer a devolutiva? Isso não é uma pessoa, isso é um anjo. Eu ia esquecer de falar disso. Minha gente, eu tô atolada, viu? Porque eu passei trabalho extra para vocês e para a turma de sustentabilidade, que são minhas 2 turmas EAD. Aí vocês, até que nem é tanta gente, são 100 e pouquinho, 107, parece, enfim. Mas a turma de sustentabilidade são 191 pessoas. Aí eu tô ainda no processo de correção. Para ninguém ficar ansioso, ansiosa, será que ela já corrigiu? Será que ela recebeu o meu e-mail que eu mandei, ela não respondeu nada? Então, tenha calma, respira e não pira, que até terça-feira da semana que vem eu dou a devolutiva para ti no e-mail, né? Para cada um respondendo lá, e mando a alteração da nota para o acadêmico. Tá certo? Beleza? Então, assim, até terça da semana que vem, essa questão vai estar resolvida. Os trabalhos corrigidos, enviados e as notas lançadas agora com as alterações. Beleza? Esse final de semana eu tenho muito que me divertir com esses trabalhos, os que faltam ainda. Boa sorte. Gracilvânia, vamos conversar no PV para eu entender por que é que tu não fez e a gente ver o que é que pode ser feito, tá bom? Meu povo, beijos e abraços, muito obrigada pela presença e até a próxima. Se vocês quiserem também, vocês digam que a gente pode marcar também uma outra aula nesse formato, beleza? Por mim, Tchau, tá tchau. fechado.